Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, é o texto mais conhecido quando o assunto é Pentecostes. Então, não espere um cara, né, profetiza, que isso aí eu deixo para o André depois. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Amém, irmãos? Quem está com vontade de ouvir uma palavra aí? Fala eu. Uma aí. Não, 2:30, vai até 3? Até 3, né? 3 para as 6. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Assim. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam então atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus esses que estão aí falando? Os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, anos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e até arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Amém. O Espírito Santo é a teologia como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A maioria das pessoas acham que o papel do Espírito Santo é fazer com que os crentes sintam um tipo de êxtase, de transe, de, sei lá como é que eu falo, e perde o controle dos movimentos, e faz movimentos espasmódicos, e muda a voz, e tal, com movimentos e atitudes meio que estranhas. Mas o Espírito Santo, ele não é responsável por fazer isso. O Espírito Santo é Deus, na Bíblia, e Deus não usa da possessão como meio de trabalho no corpo de Cristo. Quem faz isso são os demônios. Os demônios podem possuir uma pessoa. O Espírito Santo não, ele tem vários critérios, né? Não é assim, ele vai chegando e entrando na pessoa. Tem critérios. Então, o Espírito Santo, na Bíblia, provê dons sobrenaturais aos crentes. O Espírito Santo também gera o fruto do Espírito, lá em Gálatas, que é... Então, de um lado, ele provê dons sobrenaturais, e pelo outro lado, ele gera o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é uma vida piedosa. Quando ele habita num crente, você percebe que essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas hoje eu gostaria de trabalhar nesse capítulo 2 sobre como foi que o Espírito Santo agiu no dia de Pentecostes, quando finalmente desceu até nós. Porque o Espírito Santo foi prometido por Jesus Cristo. Ele disse: olha, o Espírito, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, não sei o que e tal. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecê-lo, mas ele vem do Pai e tal. E no dia de Pentecostes é o cumprimento dessa promessa. Então, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro é que o Espírito Santo, ele faz com que os pecadores se tornem o endereço de Deus. Vamos entender isso aqui. Pecadores se tornam endereço de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de sentar com uma pessoa, conversar com uma pessoa, ouvir uma pessoa e sair daquele encontro tendo a
impressão de que Deus estava naquela pessoa. Isso acontece a partir de Atos capítulo 2. Vamos lá. Como que é esse negócio de endereço de Deus? Na antiga aliança, pessoal, Deus, para estar entre o povo, ele mandou construir uma estrutura. Ele mandou construir uma estrutura. Presta atenção. A estrutura que Deus mandou era diferente das estruturas das religiões até então. Porque todas as religiões tinham templos. Templos. Templo fixo, de material, de tijolo. Mas a de Deus não era assim. Deus mandou, ao invés de construir um prédio, ele mandou construir um negócio chamado tabernáculo. E o que é o tabernáculo? É um templo móvel, é um templo portátil. Uma cabana que você monta e que você desmonta. Eu estou falando cabana, não quero diminuir, misericórdia, mas é um prédio portátil, montável, desmontável, randômico, que pode ser montado a partir de qualquer lugar. Então, é uma espécie... Então, Deus manda construir uma estrutura diferente das demais. Por que ela é diferente? Porque ela se movimentava conforme a ordem de Deus. O templo, ele se movimentava. Deus falava, olha, fica aqui. Então, o pessoal, Moisés, o Arão, o pessoal montava ali. Agora, a nuvem vai para lá. Então, você monta lá. E aí, essa novidade, porque nenhum templo pagão era desse jeito, alterou, por exemplo, o layout das tribos de Israel, que tiveram de si em volta do tabernáculo. Pensa num circo. Um circo era o tabernáculo. Não era exatamente redondo, tal, só para a gente pensar. Ali, e em volta dele, se configuravam as 13 tribos. A gente fala 12, mas são 13 tribos, né? Uma hora a gente pode tratar esse assunto aí. E o tabernáculo era basicamente o endereço de Deus. Por quê? Porque dentro do tabernáculo havia um espaço, o sacerdote podia entrar, e isso uma vez por ano. Então, dentro do tabernáculo tinha um espaço chamado Santo dos Santos. Na cabeça dos crentes, por alguma razão, eles acham que a igreja é o templo e esse lugar é o santuário e no púlpito é o Santo dos Santos. Aí tem gente que sobe descalço, tem gente que não sei o que lá. Bom, isso aí não tem nada a ver. O templo não é o lugar onde a gente vai. O templo é quem a gente se torna quando nós nos convertemos a Cristo. Então, o tabernáculo tem, a disposição do tabernáculo tem o lugar de santuário e tem o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar para levar o sangue. E esse sangue, ele era derramado em cima de um negócio que em hebraico chamaram a Kodesh, que significa como a arca sagrada, alguma coisa assim em português. É uma caixa um pouco maior do que esse retângulo, mas ela é uma caixa e ela é feita de madeira, mas revestida de ouro, tal. Você via o ouro, mas por dentro era madeira. E dentro dela tinha 3 coisas. Quem lembra o que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que havia florescido. O maná que havia caído do céu dentro da caixa. A caixa aqui. As tábuas da lei dentro da caixa. Como é que vocês falam mesmo? Arca, dentro da arca. E a vara de Arão que floresceu. Uma vara de amendoeira que floresceu, inclusive deu amêndoa, né, depois de seca. Estava ali dentro. E por cima havia a tampa de um negócio chamado propiciatório. É um nome estranho para nós em português, é verdade, mas em hebraico também é complicado essa história, porque a palavra hebraica ali tem a ver com propiciação. Aquele negócio é a partir daquilo que se fazia a propiciação. O que é isso? Que alguém se tornava propício diante de Deus. Que tem a ver com a palavra hosana, mas aí a gente não entra no assunto aqui. A tampa, presta atenção, a tampa que vai em cima, a tampa, é que era o principal.
porque em cima da tampa tinha 2 querubins. E a Bíblia diz que Deus falava a partir dos 2 querubins que estavam na tampa do propiciatório. E quando se fazia o sacrifício, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá dentro do Santo dos Santos, ele levava o sangue do cordeiro que foi morto lá fora. Esse sangue tinha de cair em cima do propiciatório. Tá certo? O que é um sinal claro que a lei, bom, as tábuas representam a lei, o maná representa os milagres, a provisão, e o vara de Arão representa o sacerdócio. Tudo isso representa a religião, e a religião fica dentro da caixa, mas fora da caixa tem o sangue. Então, o sangue de Cristo é que torna tudo possível. Então, o sangue do Cordeiro é que valida a nossa religião. É o sangue do Cordeiro que nos torna propício a Deus. Então, esse sangue ele está acima dos 10 mandamentos, ele torna os 10 mandamentos possíveis. Ele está acima do sacerdócio, ele torna o sacerdócio, ele valida o sacerdócio. Ele está acima dos milagres, é por causa do sangue que milagres podem, na verdade, acontecer. Porque tudo isso está dentro da caixa, e o sangue de Cristo está fora dessa caixa. Jesus é o Deus fora da caixa, que valida tudo que a gente chama de religião. E aí, dentro do tabernáculo, tem toda essa disposição. E por quê que Deus mandou fazer assim, numa estrutura móvel? Porque ele queria mobilidade. Deus queria mobilidade. Quando Davi, quem inventa o templo é o Davi, na Bíblia. E quando Davi inventa o templo, Deus não gostou da ideia. O Davi chama o Natan e fala para o Natan assim, Natan, eu não sei o texto, mas é em Crônicas. Fala para ele assim, olha, eu estou rico, eu estou aqui numa casa boa, minha cama é de cedro. Só que Deus fica dentro de uma cabana, porque Deus é a representação de Deus, é a arca. E aí ele diz, mas Deus está dentro de uma cabana, eu estou querendo fazer um prédio igual os pagãos têm. Aí o Natan falou assim, faz tudo que está no teu coração. Aí quando o Natan foi embora, porque nem sempre a gente está calibrado com Deus, né? O Natan nesse dia não estava muito calibrado com Deus. O Natan falou, faz tudo que está no teu coração. Aí quando o Natan foi embora, Deus pegou o Natan na esquina. E falou assim para o Natan, que é? E aí, não, o Davi quer fazer um prédio, eu falei que tá beleza. E aí ele falou assim, olha, volta lá e fala para ele que eu tirei ele de trás do gado. E eu nunca pedi para ele um prédio. Eu sou o Senhor. Que casa vai me caber? Ele quer fazer um prédio para mim? Aonde vai me caber? Porque eu sento no céu e a terra é o banquinho onde eu coloco os meus pés. Que lugar pode me conter? Aí o Natan falou, não, entendi. Então você vai lá e fala para ele que dia que eu pedi, que dia que eu reclamei que eu estou dentro de uma cabana. E aí o Natan volta e fala para o Davi. Mas o Davi era um filho tão querido de Deus que Deus. Você entende que a intenção do Davi era a melhor, sabe? Ele queria fazer uma coisa melhor para Deus. E aí Deus falou assim para ele: ó, eu entendi sua intenção. Mas você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. E então o seu filho vai fazer isso. E aí eu vou ver. Não significa que eu vou aceitar. Significa que eu vou analisar se eu quero receber esse presente ou não. E aí quem construiu o templo foi o Salomão. E o Salomão construiu o templo num nível. Pesquisem isso no livro das Crônicas. A Bíblia diz que, olha, o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma das maravilhas da arquitetura, mas ele foi construído sem ouvir o barulho de martelo. Não me pergunte como. Porque as peças se encaixavam. Parece que as pedras eram cortadas na pedreira. A Bíblia diz isso. E montadas. Aliás, o templo é a primeira grande estrutura pré-montada da arquitetura. E aí, quando o Salomão terminou, o Davi já tinha morrido, Deus falou assim, tá bom, eu vi a santidade pela qual vocês fizeram isso, construído em jejum e oração, então eu aceito esse presente. Então eu vou usar esse lugar, eu vou falar a partir desse lugar. Nesse dia, Deus ganhou uma coisa e perdeu outra. Porque Deus ganhou um endereço fixo. Deus ganhou um CEP. Aqui não fala CEP, fala como? É um zip code. Deus ganhou um zip code e ele perdeu a mobilidade. Porque antes, no tabernáculo, ele se movimentava conforme ele queria. Agora ele está fixo num lugar. Então Deus agora tem um endereço. Você quer falar com Deus?
Tem uma rua e um número. Você quer falar com Deus? Tem o dia certo, o lugar certo, a hora certa para você falar com Deus. Para a manifestação do divino, tem hora, dia, rua, lugar. Basicamente 4 coisas. Um dia privilegiado, um lugar privilegiado, um serviço privilegiado e um tipo de gente privilegiado. Isso significa que se você quer falar com Deus, tem que ser no sábado. Se você quer falar com Deus, tem que ser no templo. Se você quer falar com Deus, tem que ser através do sacerdócio. E se você quer falar com Deus, tem que ser através do sacrifício. Então, o tempo todo, os judeus, a partir do templo, Deus tem esse endereço fixo. Quando a gente vai para textos do Novo Testamento, lê João capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, há um easter egg ali naquele texto. Porque o texto grego diz que o verbo se fez carne, na verdade, a palavra grega ali é skenosen, que significa tabernaculou. Quer dizer, quando Jesus encarnou, na visão de João, no 4º Evangelho, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E essa palavra é uma palavra código, porque skenu é um substantivo, e skenosen é um verbo. Só que esse verbo não existia. Então, como você fala, tipo assim, tabernáculo é um substantivo. Aí você fala assim, tabernacular é uma palavra que meio que não existe. Né? Meio que não existe. Então, o João cria essa palavra, esse neologismo, e coloca na Bíblia, dizendo que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aí a gente que vai estudar o texto fala assim, peraí, por que o João usa essa palavra? Por que ele não disse o verbo se fez carne e veio até nós? Não, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aí, quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente percebe que tudo que tinha lá no tabernáculo se cumpre em Cristo. Tudo que tinha lá no tabernáculo se cumpre em Cristo. Então, Jesus é o tabernáculo móvel. E a partir de Cristo, Deus ganha mobilidade de novo. A partir de Jesus, Jesus é Deus entre nós, que anda, que viaja, que fala, que interage com as pessoas. Então, a partir de Jesus, quando ele chega a mulher samaritana, por exemplo, a mulher é samaritana, então ela não tem sangue judeu, o sangue dela não pode permitir que ela entrasse nem mesmo no santuário. Ela podia ficar somente no pátio dos gentios. Vamos lá, naquele quadrilátero da religião, que é o dia certo, o lugar certo, o serviço certo e a pessoa certa, que para eles era o sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício, Jesus está diante da mulher samaritana. Ele é um judeu, como vocês cantaram aqui na música, e a mulher samaritana é uma pagã. E não é um sábado. Eu sei disso porque a mulher... Então, aquele dia não era um sábado. Eu sei disso porque os discípulos foram comprar comida. Então, sábado. Dos 4 pontos, o sábado não entra. Ali não era o templo, porque eu sei disso porque o templo é em Jerusalém. Então, o dia errado, o lugar errado. Jesus não é sacerdote. Eu sei disso porque ele é da tribo de Levi. E para ser sacerdote tem que ser da tribo de... Jesus é da tribo de Judá, e para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E ali não tem um sacrifício acontecendo. Então, qual a possibilidade dessa mulher ter um encontro com Deus ali? Zero. Zero. Dia errado, lugar errado, pessoa errada, serviço errado. E aí a mulher pergunta para Jesus assim, qual é o lugar certo onde se deve adorar? E Jesus falou, olha, vai chegar uma hora que nem aqui nem lá vão adorar a Deus. Mas isso vai mudar. E ela disse quando? E ele disse hoje. Hoje, vai mudar hoje. Hoje, aliás, agora. Isso acontece no texto de João 4, quando ele diz assim, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora presta atenção, a hora vem e agora em que verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, a hora vem, agora significa, chegou a hora onde será possível se relacionar com Deus em espírito e em verdade, isso a partir de qualquer lugar. Bom, plenamente isso só acontecia a partir da pessoa de Jesus. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo chega e Deus ganha 120 novos endereços. Porque antes Deus só podia ser encontrado a partir da pessoa de Cristo.
Agora, veja, olha a responsabilidade que eu tenho de falar isso. Eu não estou dizendo que cada um de nós vira Cristo. Não é isso. Nada a ver. Só que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E a gente se move. Então, nós nos tornamos novos endereços de Deus. Deus, a partir do dia de Pentecostes, atende em 120 novos endereços. E antes de Pentecostes, ele atendia em um endereço, que era a pessoa de Jesus. Agora, Jesus pode ser encontrado a partir de 120 novas pessoas. E naquele mesmo dia, esse número vai aumentar para 3.000 pessoas. Porque 3.000 pessoas serão batizadas e cheias do Espírito Santo, e vão falar em línguas e vão ser cheias do Espírito Santo. Bom, em segundo lugar, que esse texto nos ensina, é que, porque a gente fica sempre discutindo, né? Especialmente os nossos irmãos, nós que somos continuistas, dentro da teologia tem o continuismo e o cessacionismo. O continuismo entende que os dons continuam, o cessacionismo entende que os dons cessaram. E entre os continuistas existem os pentecostais, os neopentecostais, os ultrapentecostais, já se fala em pós-neopentecostais, enfim. Mas seja como for, nós entendemos que os dons continuam. E aí, quando a gente entende isso, a gente abre a Bíblia em Atos 2, a gente vai para o texto querendo discutir com o texto, querendo saber se o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo ou não. Aí tem a turma que é continuista que diz que é, tem a turma que é continuista que diz que não é. Aí a pessoa diz, mas naquele dia, eles falaram língua estranha ou língua estrangeira? Aí tem o pessoal que é continuista pentecostal, que diz que é língua estranha. Outro... É uma salada. É uma salada. E aí a minha proposta é o seguinte, vamos deixar as teologias de lado, lá na escola. Lemos Atos 2, e a questão é, Senhor, quando o Senhor inspirou Lucas para escrever esse texto, o Senhor sabia da gente? E qual é a resposta? Sim, ele já sabia da gente. Ele sabia que nesse dia ia ter uma turma de brasileiros, tem uns portugueses aí que eu já ouvi, ora pois. Lá na América do Norte, sentado para ouvir uma palavra de Deus. Deus já sabia da gente. Deus sabia da gente. Quando ele inspirou esse texto, ele sabia da gente. E aí a pergunta é a seguinte. Tá, se o Senhor sabia da gente, então, o que esse texto significa para a gente? Sem teologias, sem teologar com o texto. Bom, esse é o nosso segundo ponto. É que quando o Espírito Santo chega, ele se torna o nosso supremo tradutor. O Espírito Santo, na Bíblia, é o grande tradutor. Porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo comunicou aos discípulos, e os discípulos aos perdidos, as grandezas de Deus. Sem entrar no teologuês, se a palavra grega é glossolalia ou xenolalia, não sei o que lá, esquece isso aí. Ó. Deus fez os discípulos falarem em línguas, e o fato é que as pessoas ficam debatendo se a língua é estranha, se a língua é estrangeira, não sei o que lá, mas a mensagem que está lá não é essa. A mensagem que está lá é o seguinte, o Espírito Santo chegou, e fez todo mundo entender o que Deus queria falar. Quando o Espírito Santo chegou, Deus fez com que as pessoas entendessem o que ele queria falar. E é aqui que a igreja recebe dons. À luz dessa compreensão, releia o texto. Porque o texto diz assim... Peraí, perdi de novo, apaguei, fechei. Vamos lá. Atos 2. O texto diz assim, que... Todos foram cheios do Espírito Santo, versículo 4. Passaram a falar em língua conforme o Espírito capacitado que falassem. E estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Lá tinha 120, mas em volta tinha milhares de pessoas. Eu sei porque 3.000 se converteram. Então tinha mais de 3.000. E aí a Bíblia diz no verso 6 que quando fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, cheia de perplexidade. E começou, cada um ouvia o que eles estavam falando, que não sei lá que língua é, mas o que importa é que cada um ouvia em sua própria língua. Presta atenção. Aí no próximo take, no próximo verso, fala as nações que estavam ali. Estavam ali, verso 7, ó, eles começaram a perguntar, não são galileus esses que estão falando? Como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? E aí segue no verso 8 e 9, as nações que ali estavam. E aí ele diz assim, ó, nós somos
da parte da Média Pérsia, da Elamitas, na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Ele está falando que tem gente da África, ele está falando que tem gente da Ásia, ele está falando que tem gente da Europa, ele está falando que tem gente do norte da África, do chifre africano, lá da Cirene, eu estou falando de perto da Mauritânia, perto da Líbia, perto do Marrocos, tem gente da Babilônia, que já não existia mais, mas ali entre a Média Pérsia e a Mesopotâmia, tem gente da Frígia, tem gente do Egito, tem gente árabe, tem gente de tudo quanto é lugar. E aí nós estamos, minha área da teologia é língua, né? Então eu sou professor de hebraico, hebraico é uma língua de tronco semítico. A língua de tronco semítico, como hebraico, acádico, sei lá, aramaico, não sei o quê, se escreve da direita para a esquerda, é outra lógica. A língua da Europa é uma lógica da esquerda para a direita, tipo a gente, é outro esquema. Não é somente línguas como português e espanhol, não. É um rolo que não dá. Tecnicamente, ninguém ali se entendia, tecnicamente, ninguém ali podia se entender. Só que quando o Espírito Santo chegou, os 120 começaram a falar em línguas. E aí o cara, sei lá, o árabe, ficou ali olhando, tinha mais de 3 mil, 5 mil, não sei quantos, ficou olhando, e eles 120 falando, eles eram galileus, e eu imagino, eu penso, que esse árabe olhou para o grego e falou para ele, você não está entendendo nada, né? Depois eu te explico. Você não está entendendo nada. Isso aqui é coisa profunda, depois eu te falo. Porque isso aí é árabe, é a minha língua. Depois eu te explico. E o grego falou, não, eu estou entendendo tudo. Não, isso aí não é arábico, não. Isso aí é grego. Isso aí é a língua que a minha mãe me ensinou. E aí o romano que estava do lado falou, vocês estão malucos, isso aí é latim. Eu sou romano, e essa é a língua da minha mãe, isso é a língua do meu pai, isso é o latim. E aí o outro que estava lá de Creta falou, não, isso aí é a língua de Creta. E o outro que estava lá de perto de Mauritânia falou, não, isso aí é a língua lá do chifre africano, isso aí é tal, da minha tribo. E todo mundo começou. O que acontece é que quando o Espírito Santo chegou, ele fez todo mundo entender o que Deus queria falar, e é nesse momento que a igreja recebe os dons sobrenaturais. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quando a igreja estava buscando a Deus em oração, e as pessoas sentiram o amor de Deus de forma sobrenatural, porque a resposta deles é, como é que nós estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ou seja, Deus resolveu abrir as suas grandezas para os homens. E a grande lição que a gente tem dessa experiência é que a partir de então nós temos um tradutor. Nós temos um tradutor. Porque quando você se converte, esse trabalho não é porque você achou essa igreja legal. Não tem nada a ver. É porque o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Trocando em miúdos, o Espírito Santo mostra para você as grandezas de Deus. O Espírito Santo revela Deus para você. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto, a segunda, né, que eu já estou, é que o Espírito Santo é o grande tradutor. E por que ele é o grande tradutor? Porque ele traduz Deus para nós. O Espírito Santo traduz o Pai para nós. Se não é o Espírito Santo, você não consegue se converter. Se não é o Espírito Santo, você pode ser o pastor legal, a igreja legal, não sei o quê, mas Deus não foi traduzido para o teu coração. E esse é um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer. Veja o verso 7 e 8. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo, veja, não são porventura os galileus esses que estão falando? Como é que a gente está entendendo? Como é que a gente está entendendo a língua que a gente não sabe falar? Como é que a gente está entendendo na nossa língua mãe, na nossa língua materna? E lá no versículo de número 11, ele diz assim, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios, como é que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E no verso 12 ele diz, e todos ficavam boquiabertos e perguntavam uns aos outros, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E bom, isso quer dizer que o Espírito Santo chegou, e o Espírito Santo, quando chega, ele é o supremo tradutor, porque ele traduz Deus para nós. Ele traduz Deus para nós. Mas o Espírito Santo não é tradutor supremo só porque ele traduz Deus para nós. Ele também é o tradutor, veja, ele traduz Deus para nós, por exemplo, na adoção.
A Bíblia diz que nós não temos espírito de covardia, mas temos o espírito que dentro de nós clama Abba Pai. O espírito que a Bíblia diz que é o espírito de adoção, em Romanos capítulo 8. É o Espírito Santo que nos permite ser filhos de Deus. Então ele traduziu Deus para nós. Mas essa é a primeira camada. Tem a segunda. Na segunda camada, o Espírito Santo é tradutor porque ele traduz nós para Deus, o Pai. Se na primeira ele traduz Deus, o Pai, para nós, a gente abre o coração porque o Espírito Santo nos... No segundo, no second time dessa experiência, ele nos traduz para Deus. Pastor, como a Bíblia diz isso? Ou é a sua cabeça? Não, é Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É Romanos 8, 26. Desculpa se eu falei errado. Eu falei 8, 26, né? É 8, 26 e 27. Então, também o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, ao Espírito com letra maiúscula. Porque a gente não sabe orar como convém. Olha, a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Eu nunca consegui, né? Se alguém descobrir, me avisa. Porque a gente tenta tudo. Né? Tudo bem. Só que a Bíblia também diz que a gente não sabe orar, cara. A gente não sabe orar. Porque a nossa oração, a gente só enxerga o que a gente vê. A gente só enxerga o que a gente vê. Então, às vezes, você está orando por uma pessoa que nem te quer bem. Você está orando por uma pessoa que está te lascando para depois. E aí, a gente não sabe orar. Ou então, você quer o mal de alguém que te quer bem, sei que está errado. Ou você quer muito uma coisa. Não, tem que sair, porque agora Deus, não sei o quê. Só que a gente só enxerga onde a nossa vista alcança. Nós somos pequenos demais. E é por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Se Deus concedesse o desejo de todo mundo em oração hoje, o mundo acabaria hoje. Porque a gente não sabe, a nosso pedido. Vamos pelo texto. O Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar como convém. Quando eu vejo um texto desse, eu fico pensando, o irmão orando assim, Senhor, tem que ser esse advogado, tem que ser esse fulano. Não, porque agora é tanto, agora se eu dar, não sei o que, e tal, que dê certo, e que essa reunião, e não sei o tal, que eu consiga comprar, e que eu consiga fazer, e esse investimento, e vai não sei o que, tem que dar certo, e tal, me dá isso. Aí o Espírito Santo olhando você, orando, e fala assim, o Espírito Santo fala assim, Pai, ele não sabe o que nós sabemos. Não dê nada disso que ele está falando. Por que não me dá? Não, porque ele não consegue enxergar no outro quarteirão. Ele está enxergando essa rua. Ele não consegue ver essa rua, nem essa, nem aquela. E nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós conseguimos enxergar todas as ruas. E nós conseguimos enxergar todas as pessoas. E nós conseguimos enxergar todos os tempos. E nós sabemos tudo. E como nós sabemos tudo, esse negócio não pode dar certo. Porque se der certo esse negócio agora, vai dar tudo errado depois. Você entende? A gente não sabe orar como convém. Senhor, eu preciso desse carro. Senhor, eu preciso desse carro. Senhor, eu preciso desse carro, porque esse carro eu sonhei. Eu não sei o que lá, esse carro. Então, o Espírito Santo olha e fala assim, ele não precisa desse carro. Ele pensa que ele precisa desse carro. Porque lá no Brasil, porque não sei o que lá, tal, mas ele não precisa desse carro. A mulher dele é que está certa. E aí, quando eu vejo um texto como esse, eu fico assim, pensando nisso. Aí você dobra o joelho e fala, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou parar, porque o Senhor tirou tal coisa, porque essa dor doeu demais, porque eu não suporto mais, porque eu cheguei no ponto final, eu não sei o que lá, tal. E o Espírito Santo olha e fala assim, ela aguenta sim.
Ela aguenta. Ela está falando isso porque ela está cansada. Ela está falando isso porque ela está chateada. Ela está falando isso. Então vamos operar de um jeito que blinda o coração dela, que trata ela, que cuida dela, mas ela não está sabendo pedir isso. E como ela não sabe pedir isso, ela está pedindo para parar. Ela está pedindo para morrer, ela está pedindo para acabar, ela está pedindo para entregar, ela está dizendo que não vai mais, mas ela vai. Amanhã ela volta. Só que agora ela está cansada. Então, quando o texto diz, vou ler o texto novamente, 2 versículos, 8, 26 e 8, 27. Também o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo é o supremo tradutor, porque ele traduz Deus para nós. Mas ele também é o supremo tradutor, porque ele traduz nós para Deus, o Pai. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente faz tudo errado. A gente aposta errado, a gente acredita errado, a gente abraça errado, a gente deseja errado, e o Espírito Santo é que acerta as nossas orações. Você está entendendo? Mas tem uma terceira camada. A primeira camada, ele traduz Deus para nós, é a conversão. Na segunda camada, ele traduz nós para Deus, é a oração. E na terceira, o Espírito Santo traduz os homens aos homens. Porque o versículo 7 diz assim, estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são galileus esses que estão aí falando? Como é que a gente está entendendo? Porque os galileus eram iletrados, os galileus eram do norte, nortistas. Pensa no mapa do Brasil, Jesus era nortista. Se fosse no Brasil, Jesus seria do Maranhão, do Pará. Você está entendendo? E o foco lá era em São Paulo. Entende? E o que acontece é em São Paulo. Então, São Paulo é o Jerusalém, mas eles são todos do norte. E aí eles estavam atônitos, dizendo assim, peraí, eu sou romano, o outro é da cretense, o outro é não sei o quê, o outro é... E aí ele falou assim, tá, esses caras não são caipiras lá do norte? Como é que a gente está conseguindo entender na nossa língua o que é que eles têm a dizer para nós? Ou seja, a terceira camada é que o Espírito Santo traduz homens a homens. E aqui, meu irmão, é que está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Porque às vezes a gente fala com pessoas próximas e não somos compreendidos. Falando a mesma língua, às vezes morando na mesma casa. E nós não somos entendidos. Às vezes, mesmo falando o mesmo idioma, a gente não é entendido. E isso faz sentido porque a gente não fala a verdade, a gente fala o nosso corte da verdade. Tudo que a gente tem, e é verdade o que você está falando, é a sua verdade. Só que a sua verdade, ela é só um recorte da verdade toda. Ela é só um recorte da plenitude. Se acontecer um acidente ali fora, e o apóstolo falar, vai 4 obreiros lá e vê o que está acontecendo, que esse barulheiro aí. Quando voltar, terão 4 acidentes. Um vai falar, o que aconteceu? O outro fala, não foi assim não. Eu vi, é assim, é outro. Não. Por quê? Porque cada um de nós fala a partir da nossa realidade. E o fato é que a nossa realidade nem mesmo a gente entende. Nem mesmo, muitas vezes a gente não entende. Por que a gente está assim? Por que a gente sente aquilo? Por que a gente quer falar aquilo? Por que a gente quer sumir? Por que a gente não entende. E quer que o outro entenda. Então, veja, a chave para a gente entender esse supremo tradutor que traduz homens a homens, para mim, lendo Eclesiastes 3, dias atrás eu tive uma percepção. Porque lá em Eclesiastes 3 fala assim, ó, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Há tempo de rir, tempo de chorar, eu não vou lembrar, vocês lembram, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de construir, tempo de derrubar o que foi construído, tempo de juntar pedra, espalhar pedra, tempo, enfim, de edificar, de falar e de calar. Beleza. E qual é o maior problema nosso? É que
a gente não consegue se entender porque a gente fala de tempo a partir de tempos diferentes. Uma pessoa que está no tempo de construir, ela fala a partir dessa realidade. Ela fala a partir da realidade que vai ganhar um mundo, que vai dar certo, pastor, vou abrir uma companhia. E vai dar certo, porque tem as pessoas, e já tem o fornecedor, e eu vou fazer, e ela passa a noite escrevendo no caderno, para depois colocar no computador, porque eu conheci um cara que não sei de onde, e tal, e essa pessoa fala cheia de ânimo, de esperança, e de fé, como se estivesse na melhor fase, e está, que é a fase da conquista. Você está entendendo? Só que tem gente que está no tempo de derrubar o que construiu, infelizmente. Não quero julgar aqui. Eu não sei quem já passou por esse tempo de derrubar o que foi construído, por alguma razão. E a pessoa que fala a partir do tempo de derrubar o que foi construído, ela fala a partir dessa realidade de quem está perdendo tudo. E quem não sabe o que vai acontecer amanhã. E de quem percebe que não tem ninguém por ela. Nossa, nem meu irmão, nem minha mãe, nem não sei quem e tal. Essas duas pessoas, elas estão usando a mesma gramática, elas podem estar no mesmo culto, mas elas não vão se entender, porque elas estão falando línguas diferentes. São realidades diferentes, línguas diferentes. E você pode perceber isso no casamento. Você pode perceber isso entre um pai e um filho, que não estão se entendendo, mas não é porque eles não se amam. É porque eles falam a partir de experiências diferentes. Eles falam a partir de corações diferentes, de sentimentos diferentes. E quem fala a partir de um sentimento, um coração, uma experiência diferente, fala uma língua diferente. Fala uma língua diferente. Então você pode perceber isso entre amigos que viraram sócios e agora não estão nem se falando. Por quê? São experiências diferentes. Pastor, o que isso tudo significa? Bom, tudo isso significa que a gente precisa de um tradutor. Tudo isso significa que nós precisamos de um tradutor. Eu preciso de um tradutor entre mim e você, para que você entenda o que eu quero dizer. E para que eu entenda o que você está dizendo para mim. Precisamos de alguém que saiba exatamente a minha língua e a sua língua. E esse é o Espírito Santo. Precisamos de alguém que saiba exatamente o que nós estamos falando e que o outro está entendendo. Precisamos de alguém que saiba ler nas entrelinhas. Alguém que saiba o idioma do silêncio do outro. Alguém que saiba a língua de todo mundo. E eu não estou falando da língua e idioma. Eu estou falando da língua, o tempo de cada um. E o Espírito Santo, quando chega, nos enche, nos torna aptos à comunicação. Porque isso é tudo que nós precisamos. Estar prontos para a comunicação. Porque a nossa vida é uma teia armada de comunicação. Sua roupa é uma comunicação. Seu cabelo é uma comunicação. Sua cara, seu sorriso. O jeito que você senta, se você está com o braço cruzado ou não, isso é uma comunicação. Tudo isso é uma comunicação. O que você postou e o que você deixou de postar, tudo isso é uma comunicação. É uma rede armada de comunicação que nos faz os seres mais complexos da criação. Nenhum ser é tão complexo como a gente. E para isso, precisamos de um tradutor. Quantos casamentos acabam porque eles não estão se entendendo? Quantas sociedades terminam, não é porque um é do bem e outro é do mal. Porque todo mundo sai achando que ele é do bem e o outro é o do mal. Mas faltou conexão. Então o Espírito Santo é o Supremo Tradutor. Primeiro ele traduz Deus para nós. A gente começa a entender Deus. A gente começa a entender a palavra de Deus. Segundo, ele traduz nós para Deus. A gente não sabe orar, então o Espírito Santo é que resolve a parada. E em terceiro lugar, ele nos traduz para nós, para os outros. E traduz os outros para nós. Amém? E por último, graças ao Espírito Santo, a gente pode recomeçar. Graças ao Espírito Santo, a gente pode recomeçar. Dia de Pentecostes, a gente fala Pentecostes, né? Eu não sei como é que fica em inglês, mas essa palavra vem do grego. E essa é uma festa judaica, uma das 3 principais festas judaicas.
O judeu tem muitas festas, mas 3 são os principais. E na ordem é a Páscoa, depois Tabernáculos. Na verdade, vai na ordem cronológica. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas a palavra a palavra Pentecostes, é uma palavra grega, né? Ela está intrometida ali no meio. Na vida real, os judeus não falam festa de Pentecostes, que eles não falam grego. Eles falam festa das semanas. A palavra lá é Shavuot. Shavuot é a palavra semana, Shavuot é o plural feminino. Shavuot é o plural de Shavuot, que é semana, então é a festa das semanas. Significa que depois da Páscoa se contavam 7 semanas. 7 vezes 7, 49. O próximo dia é a festa das semanas, que a gente chama de Pentecostes, porque em grego dá 50. Então, é essa festa. Mas essa festa é do Antigo Testamento, por isso é em hebraico. E o que acontece na verdadeira festa de Pentecostes, a primeira festa de Pentecostes? Foi o dia que o Moisés desceu com as tábuas da lei. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, esse é o dia de Pentecostes. Mas quem lembra o que aconteceu quando Moisés desce? O pessoal tinha feito um bezerro de ouro. O pessoal fez um bezerro de ouro, começou a dançar em volta do bezerro de ouro, e começou a dizer que o bezerro de ouro tinha tirado eles do Egito, e estava tendo um evento, a festa lá do bezerro de ouro, e todo mundo se alegrando e tal, e o Moisés não gostou dessa ideia. E aí, Deus também não gostou, e naquele dia, isso é Êxodo 32, quase 3.000 pessoas morreram. No dia de Pentecostes, no primeiro Pentecostes. Quase 3.000 pessoas morreram por conta do bezerro de ouro. Quando Jesus promete a chegada do Espírito Santo chega no dia de Pentecostes. E lá também, quase 3.000 pessoas morreram. Mas não morreram fisicamente. Eles foram batizados nas águas e morreram para o mundo. E nasceram para Deus naquele momento. Ou seja, quando o Espírito Santo chegou, significa que para 3.000 pessoas foi um recomeçar. Quando o Espírito Santo chega, é possível recomeçar. E no dia de Pentecostes foi o recomeço para quase 3.000 pessoas. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a se entender, começaram a entender Deus. Deus começou a entender o que eles estavam falando, porque o Espírito Santo intercedia por eles, e com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo chega, é possível, a partir do momento que ele é o grande tradutor, é possível iniciar qualquer conversa, é possível terminar qualquer conversa, porque é possível conversar, é possível entender. Mas depois, também é possível recomeçar. Quando o Espírito Santo chega, é possível recomeçar. E eu sei disso, porque naquele dia, foi o recomeço de 3.000 pessoas. 3.000 homens puderam recomeçar com Deus. E se isso aconteceu no dia de Pentecostes, e na pregação de Pedro, naquele dia de Pentecostes, ele fala assim, essa promessa não é só para nós aqui não. É para nós, para os nossos filhos, para quem está longe, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que Pedro está dizendo, no Atos capítulo 2, eu não sei o versículo 35, 30, sei lá quanto, ele está dizendo o seguinte, olha, isso que está acontecendo aqui é para quem está aqui, há 2.000 anos atrás, mas é também para quem está longe. E é para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Enquanto Deus estiver chamando, enquanto a igreja estiver na terra, e Deus estiver chamando através do Evangelho, o Espírito Santo estará disponível para fazer isso. Para fazer o quê, pastor? Para traduzir Deus para a gente, para traduzir a gente para Deus, e para traduzir uns aos outros, como o nosso supremo tradutor. A partir da chegada do Espírito Santo, a gente consegue se entender. E se a gente consegue se entender, e se Deus entende o que a gente está falando por causa do Espírito Santo, e se a gente entende Deus por causa do Espírito Santo, vamos lá, se a gente se entende por causa do Espírito Santo, se a gente entende Deus por causa do Espírito Santo, e se o Espírito Santo ajuda o Pai a entender a gente nas nossas orações, significa que é possível recomeçar. Agora é possível recomeçar. Esse recomeço
acontece nesse dia aqui, a partir do batismo nas águas. Quando você declara que você faliu para a velha vida, que você morreu para um mundo, e que você sai daquelas águas como nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Deus, a partir do Espírito Santo, nos permite recomeçar. E você pode recomeçar com Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.